Tá escrito, a gravação começará em breve, como assim? Ah, gravando. Então, gente, a nossa intenção dessa aula, na parte de história, é fazer uma revisão do conteúdo que veio no Trilhas 1, para nós iniciarmos o conteúdo do Trilhas 2. Por quê? O conteúdo do Trilhas 1, ele acabou ficando um pouco atropelado, então vocês devem ter percebido que para o 9º ano, ficou assim, uma aula só para crise de 29, depois pula para Era Vargas, depois vai para a ditadura militar, aí volta para a Revolução Industrial, então ficou um pouco desconectado, por assim dizer. Eu senti que vocês não conseguiram perceber como cada coisa acabou desembocando na outra, porque em história as coisas elas são processos, né? Elas acontecem, vamos por assim, não é resultado uma da outra, mas é fruto dos processos que levaram aos diversos acontecimentos. Então, nós pensamos essa aula para poder. Peraí, que eu tô aqui só desativando o som da Agatha. Aqui, pronto. Então, nós pensamos essa aula para poder conectar todos esses acontecimentos do início do século XX, que o Trilhas 1 traz, e fazer uma ligação disso com literatura, que era algo que nós propunhamos no projeto Rotas Históricas, que é aquele projeto que nós fazíamos eu, o professor Marcos, o professor Tiago e a professora Renata de Artes, né? Depois virou a Thalita, mas aí ficou a Renata, que é um projeto interdisciplinar que aborda os períodos também. Então, a nossa ideia foi essa. Então, como nós vamos organizar aqui? Vou pedir para vocês, se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo que nós estamos falando, vocês colocarem aí no chat a dúvida, aí o professor Marcos vai ficar intermediando e tirando as dúvidas, enfim, as questões. Cada um de nós vai falar por mais ou menos 20 minutos, então eu vou falar, depois vai vir o professor Tiago, que vai abordar a questão do advento tecnológico nesse mesmo período, que é o período que traz o Trilhas para vocês, né, que são as primeiras décadas do século XX, e depois o professor Marcos vai vir e fazer a conexão com literatura, certo? Que é o que nós iríamos fazer de qualquer maneira se estivéssemos presencialmente trabalhando no projeto, era assim que nós íamos abordar esse tema. Então, a nossa intenção é essa, fazer essa revisão, para agora, né, que vocês já pegaram o Trilhas 2, nós começarmos a aprofundar, porque o Trilhas 2, ele não traz novos temas, ele traz aprofundamento desses temas, e aí como que eu ia aprofundar uma coisa que eu percebi que nem o básico, no sentido de perceber, né, os processos, como uma coisa leva a outra, vocês conseguiram aprender. Então, a nossa intenção é reforçar isso para que agora a gente consiga trabalhar com o Trilhas 2 com mais segurança nas ciências humanas como um todo, não é só em história que está tratando das primeiras décadas do século XX, geografia também, português também, depois, se vocês começarem a reparar, vocês vão ver que o Trilhas, ele conversa dentro dele mesmo, as disciplinas conversam entre si, tá? Aí, professor Marcos, quer falar? Não, só vou dar aquele recado de que é importante vocês não deixarem nenhuma câmera de vocês ligadas, né? Porque nós estamos gravando e essa gravação ela serve como um registro de aula, né? Então essa gravação ela vai ser disponibilizada depois para a gestão da escola e muito provavelmente a gente vai deixar em algum lugar para que os alunos que não conseguiram entrar consigam assistir a aula depois. Então, não deixem a imagem de vocês aparecendo. Quando vocês tiverem alguma dúvida, posta aqui no chat que eu vou repassando. E no final de tudo, tá, gente? De tudo, daí a gente vai abrir um espaço para que vocês comentem sobre alguma dificuldade, alguma dúvida ou alguma coisa que não esteja só relacionada a essa aula, mas a qualquer outra coisa relacionada ao estudo de vocês, tá bom? Sobre a escola, no geral, enfim. Qualquer coisa que vocês queiram falar, a gente vai deixar para o final. Então, depois que o professor Marcos fizer a explicação dele, aí vocês podem falar, tá certo? E também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre o conteúdo, que vocês queiram explicar o que vocês não entenderam com voz, aí avisa no chat que o professor Marcos vai controlando para vocês poderem abrir o microfone, tudo bem? Eu vou começar aqui a apresentação, e aí eu vou fechar a minha câmera para não travar a internet de vocês, tá bom? Aí vocês vão ficar vendo só a minha apresentação em slide. Todo esse material a gente pode disponibilizar para vocês depois no Google Classroom. Vocês estão vendo aí, né? A minha tela? Tá vendo, Marquinhos? Não. Não? Deixa eu ver. Não.
Vamos aguardar, então. Carregou, mas carregou a sua tela do Meet. Todo mundo vê a sua Sim, tela. É porque eu não abri ainda. Deixa eu desligar a câmera. Eu não abri ainda a imagem. Vou abrir agora, hein? Vai. Tá aparecendo aí? Peraí. Tá, Ai, pra mim tá. pra mim Segunda também. Revolução Industrial. Vocês estão vendo? Todos estão vendo? A professora Regina disse que Sim. tá. Então perfeito. Alguém. A Gabriela também. Eles Eu tô estão vendo. vendo. Tá, porque agora eu não tô vendo mais a tela do Meet, tá? Então, qualquer coisa, vocês falam aí. Então, todas essas mudanças que vão ocorrer no começo do século XX, elas são fruto da segunda Revolução Industrial, que não acontece no século XX, ela acontece no final do século XIX, só que ela vai acabar dando o tom para essas primeiras décadas do século XX e pontuando todos os conflitos. O que foi a segunda Revolução Industrial? Essa foi uma das matérias que nós fizemos logo que começou o isolamento social. Não sei se vocês lembram, eu pedi para vocês fazerem uma tabela comparando a primeira com a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, ela trouxe para a industrialização, ou seja, para a competição do capitalismo, outros países que durante a primeira revolução acabaram ficando para trás, que são os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha. Então, novas forças começam a surgir nesse período, novas forças industriais, certo? A grande inovação da segunda Revolução Industrial é a eletricidade e o uso do petróleo. Além disso, eles descobriram como sintetizar o aço. E aí, porque assim, vamos supor, esse poste que está aí na imagem, se ele fosse feito de ferro, ferro mesmo, teria que ir numa jazida de ferro, minerar o ferro, pegar o ferro, transformar ele no poste. O ferro, ele é mais duro, né? Ele é menos maleável. Quando você descobre o aço, quando você aprende a fabricar o aço na indústria, tudo isso fica mais fácil, porque essa parte da mineração, ela já não existe, você produz tudo dentro da indústria, então você consegue produzir mais barato, mais coisas. Então, é na segunda Revolução Industrial que vai surgir o consumo de bens duráveis e até mesmo não duráveis. Por exemplo, essa cadeira que a gente está sentado agora. É uma cadeira que ela é feita de aço, pode ser feita de ferro também, mas que é feita em larga escala dentro da indústria, não é artesanal. É algo que é feito em grandes tiragens, então por isso vai ter um valor mais baixo, as pessoas vão ter mais acesso, vão começar a consumir mais. Essa é a ideia. Então surge o motor à explosão, que ele faz com que se desenvolva a indústria também automobilística, certo? E tudo isso faz com que essas potências precisem procurar matérias-primas para poder produzir tudo isso que eles queriam produzir na indústria, esses bens, né, que surgem industrializados. E aí vai acabar, né, retomando o imperialismo na África e na Ásia, né, um processo que a gente chama de neocolonialismo, uma nova colonização, que eles vão extrair as matérias-primas, então, da África e da Ásia. Com essas indústrias, esses países vão começar também a produzir armamento. A gente chama de indústria bélica. Bélica, belicoso, vem de guerra, de combate, de disputa. Então, indústria bélica é uma indústria de armas, certo? Principalmente tanques de guerra, entre outras coisas. O professor Tiago ele vai falar depois um pouco melhor sobre isso, da produção de tecnologia, de guerra e etc. Mas quando esses países, principalmente na Europa, começam a produzir por conta da segunda revolução industrial, por conta da indústria, por conta do aço e de todas as facilidades, começam a produzir armas, tanques, etc., vai começar a surgir uma desconfiança entre esses países. Então, imaginem, a Espanha, por exemplo, começa a ver que a França está produzindo um monte de tanque, um monte de arma, aí eles começam a refletir, por que eles estão fazendo isso? Eles vão arrumar briga com quem? Será que eles vão tentar invadir meu território? Será que eles vão querer dominar alguma coisa? Será que eles vão querer tomar de mim as colônias na África? Começa a surgir, então, na Europa, uma desconfiança entre os países, do porquê está sendo reunido todo esse armamento, toda essa tecnologia de guerra, para quê? Se não tem nenhuma grande guerra acontecendo, certo? Esse período, essa desconfiança, a gente chama de paz armada, porque era uma época que não tinha conflitos, mas que todos os países estavam se armando, estavam produzindo ferramentas de guerra sem necessariamente ter uma grande guerra acontecendo. Essa época da paz armada, ela vai de 1871 até 1914, que é quando eclode a grande, né, a primeira grande guerra. O que acontece?
Você está passando os slides? Não. Ah, tá. Quando você passar, você avisa, tá? Tá, eu vou passar agora. Então, aqui era só para falar. Então, assim, como as coisas se conectam? Como a segunda revolução industrial se relaciona com a Primeira Guerra? Nesse sentido, que o surgimento dessas tecnologias, que o professor Tiago vai abordar melhor, do motor à explosão, o uso do petróleo, o imperialismo, tudo isso vai desembocar numa série, monte de tensões na Europa, que vai acabar, né, se desenvolvendo, estourando durante a Primeira Guerra. Aí aqui da Primeira Guerra é eu. Mudou aí? Opa, apareceu eu e meu marido aqui. É que esse é o computador dele, tá? Nem é o meu. Que o meu tá sem câmera. Isso, tá bom. Tá bom. Então, quando nós pensamos em causas da Primeira Guerra, essa questão da Revolução Industrial, que vai acirrar as tensões do século XIX e começo do XX, aparece justamente por conta dessa paz armada, que foi essa época em que se produziu muita arma e que, de certo modo, acabou aumentando essa desconfiança dentro do próprio continente europeu. A gente pode chamar isso de corrida armamentista, que é o termo que aparece aqui nesse mapa mental. Por que corrida armamentista? Porque todos estavam ali acelerando para produzir tantas armas ou mais armas e equipamentos de guerra que o outro, né? Essa tensão da paz armada, ela vai aumentando conforme vão acontecendo pequenos conflitos. Então, no começo, bem no comecinho do século XX, ainda não é uma guerra mundial, como eles chamam, mas vão acontecer pequenos conflitos dentro da Europa. Primeiro, a França vai perder a guerra vai perder a guerra franco-prussiana, né, contra a Prússia. Então, isso vai ser uma coisa que vai fazer com que a França comece a se ressentir em relação à Prússia, porque perdeu, etc. Vai começar também uma disputa entre a Sérvia e a Hungria pelo controle da região da Bósnia. Eu sei que essas palavras todas parece que eu tô ficando louca, mas é porque o mapa mundi mudou, gente, depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Muitos desses países já não têm mais as mesmas fronteiras que tinham nessa época. Depois cabe uma aula só para analisar os mapas das fronteiras europeias. Se a gente tivesse presencialmente, era isso que seria feito, eu ia mostrar tudo. Depois eu vou montar uma no Google Sala de Aula comparando os mapas para vocês entenderem esses países que existiram e deixaram de existir, os conflitos, as fronteiras, porque geralmente esses pequenos conflitos vão eclodir entre países que dividem fronteira, né? Porque são conflitos por território. Então, a Sérvia e a Hungria vão começar uma briga pelo controle da Bósnia, né? Porque a Sérvia ela vai querer expandir e criar uma grande Sérvia. Os sérvios vão ser apoiados pela Rússia. Então, a Rússia vai apoiar a Sérvia, que quer dominar aí a região da Bósnia, contra a Hungria. Então, são pequenos conflitos. Você já tem, então, um conflito da França com a Prússia, depois um conflito da Hungria com a Rússia, com a Sérvia, pela Bósnia. Então, são pequenos conflitos que vão eclodindo num contexto de Segunda Revolução Industrial com muitas armas. Então, é um pouco natural que a coisa vá desembocar numa grande guerra depois, né? E aí, o que a gente chama de estopim da Primeira Guerra Mundial é o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, que é esse aqui, essa fotinho aqui, o desenho dele, por um nacionalista sérvio. Então, com isso, eclode a Grande Guerra. As alianças têm aqui a Tríplice Entente, que é França, o Reino Unido, onde hoje é a Inglaterra, a Escócia, o Império Russo e os Estados Unidos, contra a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Itália, certo? A Itália vai mudar de lado quando a guerra começar. Tanto que vocês devem ver direto aí em jogo da Champions. Sempre tem piadinha com a torcida italiana, até na Copa do Mundo, que os italianos são vira-casaca, que eles trocam de lado. É por causa desses posicionamentos esquisitos da Itália nos conflitos. A Tríplice Entente, ela quer manter o poder dela, que é esse grupo aqui. Então, é um grupo, ó, esse grupo contra esse grupo. Esse grupo que ele quer, manter o seu poder, manter a hegemonia, manter como tá, porque já são eles que estão mandando ali. E a Tríplice Aliança, que é o grupo inimigo, o que eles querem? Eles querem geralmente expandir os territórios, ou seja, expandir o seu poder. Porque a gente está falando aqui, esse grupo ele vai ser um grupo que vai ter mesmo maior poder, inclusive econômico, nesse período. Então, esse grupo, a intenção é ser maior, né? Dominar esse aqui. É mais ou menos esse o ponto, certo? Uma coisa que é interessante a gente observar é que nós falamos em Primeira Guerra Mundial,
mas o único país envolvido na Primeira Guerra Mundial que está fora da Europa são os Estados Unidos. Então, mesmo essa perspectiva de Primeira Guerra Mundial é algo que é eurocêntrico da gente dizer, certo? Por quê? Porque desconsidera toda a América que está fora desse conflito, desconsidera a África, desconsidera grande parte da Ásia. Então, percebe como a narrativa da história, eu falo isso para vocês o tempo todo, né, em todas as nossas aulas, que a narrativa da história ela é conduzida pelos europeus, que são os dominantes. Então, há sempre essa tendência em querer descaracterizar a nossa história, né, a história da América Latina. Então, vocês veem, a gente chama de guerra mundial uma guerra que é essencialmente europeia. É interessante nós pensarmos nisso. Em 1917, a Rússia vai sair da guerra, porque vai ter a Revolução Russa, depois a gente vai aprender mais sobre isso, ainda não apareceu no Trilhas, né? E a Itália mudou de lado. Então vai ter aí uma série de conflitos, vai ser uma guerra caracterizada pela presença de trincheiras, que o professor Tiago vai explicar para vocês depois. Então são batalhas essencialmente por terra, etc. E no final da guerra vão existir algumas consequências que vão acabar influenciando diretamente depois o que vai ser a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai deixar para uma próxima aula. Então, vocês estão ouvindo um barulho, gente? Será que tem alguém com o microfone aberto? Eu não estou ouvindo, não. Para mim tem tipo um eco. Deixa eu ver aqui. Será que é o meu microfone? Quer que eu feche ele? Fecha ele para eu ver. Mas vocês estão me ouvindo bem, não tá travando, né? Tá. Bom, enfim. Então, as principais consequências que nós temos aí no final da Primeira Guerra Mundial são... Beleza, não tá travando. 10 milhões de mortos. O fim dos impérios, né? Então, a gente tem o fim do Império Alemão, do Império Russo, do Império Austro-Húngaro, do Império Otomano. Isso eu ensinei para vocês também, que a principal diferença de um país para um império é que o império ele quer sempre aumentar as fronteiras. Então, ele sempre vai ter essa tendência de entrar em embate com os países fronteiriços, os países que fazem fronteira com ele, para aumentar o território. Isso é um império. Um país, ele tem a fronteira mais estabilizada. Então, ele não vai querer dominar os vizinhos. É mais ou menos essa ideia. Quando acaba a Primeira Guerra, acaba a ideia dos impérios. Por quê? Porque é a Tríplice Aliança que vai perder, que é esse grupo aqui que está querendo conquistar maiores objetivos, mais territórios, mais matérias-primas. Então, com isso, vai se consolidar este grupo da Tríplice Entente que mantém sua hegemonia, né? Inclusive, nesse grupo está os Estados Unidos, que vai começar a se tornar a grande potência mundial, que é hoje, econômica, na Primeira Guerra Mundial. Até então, gente, até a Segunda Revolução Industrial, a potência mundial não era os Estados Unidos, era a Inglaterra, certo? Isso muda quando, com a Segunda Revolução Industrial, os Estados Unidos começa a produzir muito, começa a ter uma indústria muito forte. Então, às vezes parece pra gente que sempre foi assim, né? Sempre os Estados Unidos mandou no mundo, mas não é verdade. O capitalismo, ele faz essas mudanças aí, não é desde sempre que os Estados Unidos é potência mundial. Então, fora os mortos, a gente tem o fim dos impérios na Europa, né? As fronteiras, elas começam a se consolidar melhor. E temos o Tratado de Versalhes, que aparece aqui, que foi um tratado que acaba humilhando muito a Alemanha, fazendo a Alemanha pagar grandes indenizações para a Tríplice Entente, e isso vai gerar no povo alemão um ressentimento que vai ser uma das causas do nazismo. Depois a gente vai ter uma aula, se tudo der certo, só para discutir a questão do nazismo e da Segunda Guerra e tal. Mas é importante vocês saberem que o sentimento, o ressentimento, né, o sentimento de vingança que vai surgir no povo alemão nesse período, resultado da Primeira Guerra, é uma das causas da Segunda. Por isso que eu disse para vocês que esses primeiros anos do século XX, eles são todos interligados através de processos históricos. Não é que uma coisa resultou diretamente na outra, é que todas elas fazem parte de um mesmo processo que vai desembocar na Segunda Guerra Mundial, certo? Então, retomando, o que tem a ver a Segunda Revolução Industrial com a Primeira Guerra? Tem a ver que a Revolução Industrial promove a corrida armamentista, a paz armada, que vai desembocar nesses conflitos da Primeira Guerra Mundial, certo? Agora a gente vai passar para o outro tema, que é a crise de 29. O que tem a ver a Primeira Guerra com a crise de 29?
Com a Primeira Guerra, os Estados Unidos vão se consolidar como uma potência econômica e eles vão acabar sendo um dos maiores produtores do mundo, de tudo, né? De indústria no geral. Vai chegar num ponto, gente, que só os Estados Unidos vai produzir 42% de tudo que é vendido no mundo, é muita coisa. Então, os países, eles vão ficar dependentes da indústria norte-americana. Por quê? Porque, pensem, se a Europa toda estava em guerra, a Europa toda vai parar de produzir, certo? De produzir indústria. Por quê? Porque os homens vão ser deslocados para lutar nas batalhas, vão ser convocados. Nós vamos ter algumas mulheres ocupando esses postos de trabalho dos homens, mas ainda assim, todo o dinheiro dos países da Europa vai acabar sendo revertido para a guerra, e por isso não vai ter compra de coisas, né, de bens, assim, de, sei lá, colher, xícara, tô falando que tá aqui na minha frente. Não vai ter compra dessas coisas, porque o poder econômico da Europa vai cair, a Europa vai entrar em crise econômica por causa da guerra, porque se gasta muito para manter uma guerra, tanto na primeira como na segunda existe esse problema, e aí os Estados Unidos vai ver esse momento, a oportunidade dele virar o grande fornecedor de coisas industriais para o mundo inteiro. E pensem, a gente aqui no Brasil, se a gente vai comprar uma coisa que é importada, geralmente essa coisa é mais cara, certo? Imaginem que a gente tem um perfume nacional e um perfume importado. O perfume importado, ele sempre vai ser caro. O que significa ser importado? Significa que veio, que foi produzido em outro país, certo? Então, nesse momento, se 42% de tudo que é feito no mundo vem dos Estados Unidos, 42% de tudo que as pessoas compram no mundo é importado. Significa que essas pessoas pagam caro pelas coisas. E aí, num contexto de crise econômica, vai acabar diminuindo o poder de compra da população. Então, a população vai ficar mais pobre e os Estados Unidos cada vez mais rico, cada vez mais rico. Então, é como se fosse um oportunismo dos Estados Unidos. Eles viram a deixa, entraram ali, mesmo eles participando da guerra, eles vão acabar focando nessa questão industrial e vão fornecer, então, toda essa indústria para a Europa, que estava até então parada, certo? E vão começar também a incentivar o consumo. É quando vai se criar o que a gente chama de American Way of Life, que é um estilo de vida norte-americano de consumir muitas coisas. Até hoje é um pouco assim, né? A gente vê muito. É que hoje a gente fala em economia mundial, né? As coisas se influenciam mutuamente. Mas parar para pensar, toda essa ideia de ostentação, Kardashians, etc., tudo isso é norte-americano, certo? Então é uma valorização do consumo, certo? Que se tem nos Estados Unidos. E, além de tudo, os Estados Unidos ainda vai lucrar porque eles vão emprestar dinheiro para as potências europeias, que vão estar falidas por causa da guerra. Então, tudo isso vai fazer com que os Estados Unidos comece a produzir muito, a investir muito, a emprestar dinheiro, vai se abrir muitas empresas nos Estados Unidos, a produção vai aumentar. Essas empresas vão abrir o capital delas, ou seja, vão começar a vender ações na Bolsa de Valores, e aí, conforme a Europa vai se recuperando da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai acabar diminuindo um pouco a sua venda, certo? Diminuindo a venda, cai o preço das coisas. Como assim, professora? É assim, gente, existe uma coisa que chama lei de oferta e procura. Quem pensou isso foi um economista que chama Adam Smith. Vamos pensar juntos. O carvão e o diamante, eles são a mesma matéria-prima, só que o diamante, ele é um carvão que ele ficou sob pressão milhões de anos e aí virou um diamante, certo? Por que o diamante é tão caro e o carvão é tão barato? Porque carvão você acha em qualquer lugar. Diamante é mais raro. Ou seja, o que existe menos é mais caro. O que existe mais é mais barato. É fácil, né, entender essa ideia. É só a gente pensar nesse exemplo do carvão e do diamante. O diamante é raro, por isso ele é muito caro. O carvão é fácil de achar, então por isso ele é mais barato. Mais ou menos isso é a lei da oferta e procura. Quando você tem muito de uma coisa circulando no mercado, a tendência é do preço cair. Quando você tem menos, a tendência é valorizar. Então, como os Estados Unidos vai começar a produzir, para dar conta desse mercado europeu que vai estar parado durante a guerra, mas que vai começar a se recuperar, vai gerar uma crise de superprodução. Então, a crise de 29 ela é uma crise de superprodução. Ela é uma crise porque os Estados Unidos produziu muito, aí aconteceu uma desvalorização das empresas, vai começar a especulação financeira. Vocês têm uma aula no Classroom só de especulação financeira, que explica certinho como é isso.
porque para eu explicar aqui é uma aula inteirinha para eu explicar como funciona compra e venda de ações, tudo mais. Por isso que eu coloquei o vídeo lá para vocês. E com isso vai quebrar a Bolsa de Nova York. Muita gente acaba colocando a crise de 29 como o dia da quebra da Bolsa de Nova York. A Bolsa de Nova York é o que regula o mercado norte-americano, por isso que é grave quebrar a Bolsa de Nova York. Mas não é isso, gente. A quebra da Bolsa de Nova York, ela foi um dia da crise. A crise de 29 ela é um processo, ela vai durar muito tempo, certo? Mas a quebra da Bolsa é como se fosse o fundo do poço da crise, é mais ou menos essa ideia. Então, como consequência da crise de 29, a gente tem um grande aumento nas taxas de desemprego nos Estados Unidos, a falência dessas empresas novas que abriram, a redução da produção das fábricas, né, que acabam fechando muitas delas e perdendo muito dinheiro, e com isso, o Estado, nos Estados Unidos, ou seja, o governo, vai começar a intervir mais. Essa intervenção do governo se chama New Deal, foi feito pelo presidente Roosevelt, e ele vai colocar o salário mínimo, o seguro-desemprego, vai tentar evitar a queda dos preços, controlar um pouco mais a produção. É uma solução que os Estados Unidos vai tentar encontrar para a crise. Mas, como vocês sabem, sempre acontece uma crise econômica nos Estados Unidos, acaba batendo, acaba pegando nos outros países ao redor. Então, isso também vai repercutir na Europa e também vai acabar fortalecendo as questões que vão resultar na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai aprender em outra aula. Ou seja, tudo isso que eu falei aqui, esses detalhes, que depois eu vou disponibilizar para vocês no Google Sala de Aula, é para vocês entenderem que as coisas estão ligadas, é tudo um processo. Por isso que o Trilhas de Aprendizagem 1 vai trazer todos esses acontecimentos, e agora no Trilhas 2, nós vamos aprofundar alguns aspectos desses acontecimentos. Por quê? Porque todas essas coisas, elas são interligadas e todas elas desembocam numa série de outras coisinhas, né? Então, você vê, só que nessa pequena explicação de crise de 29, a gente já tem a questão do Estado intervindo, que dá para explicar uma aula só disso, depois o negócio da Bolsa de Valores, que eu posso fazer uma aula só disso. Então, o Trilhas, ele vem dessa forma. Primeiro, ele introduz todos os acontecimentos, por isso que ficou um pouco atropelado, e eu quis trazer isso para vocês hoje, só para fazer vocês entenderem um pouco melhor como as coisas se conectam, para depois, agora, ele vir reforçando. Então, agora, com o Trilhas 2, tendo essa explicação aqui, vocês vão conseguir enxergar melhor aonde que o livro didático está querendo chegar. Foi essa a minha ideia. Então, só resumindo, a segunda Revolução Industrial cria a paz armada, uma corrida armamentista, que eclode conflitos que desemboca na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai fazer com que os Estados Unidos comece a produzir para dar conta desse mercado europeu. E aí vem a crise de 29, que é uma crise de superprodução, quando o mercado europeu começa a se recuperar. Então, perceberam a ligação entre as coisas? Não são coisas separadas, são todos acontecimentos que estão interligados. Então, gente, era isso. Falei, eu sei que eu falei muito, falei rápido, mas o que não é importante os pequenos detalhes, as datas, tudo isso a gente consegue consultar, ler no livro, procurar na internet. Data dessas coisas é fácil, né, de resolver. A intenção mesmo era que vocês entendessem que todas as coisas, elas são conectadas. Então, tem alguma dúvida sobre esse mundo de coisas que eu falei agora? Não sei se eu falei muito rápido, mas é porque eu tinha só 20 minutos, então... Deu para entender, amigo? Eu fiquei parecendo louca? Não, foi bem. Alunos? Morreram? Com tantas informações. É que, bom, a Rayane falou que entendeu, a Luísa também falou que deu para entender. Acho que é importante só eles compreenderem que na história, a professora Regina falou que gostou. Ai, que bom. Na história, é tudo uma coisa interligada à outra, né? Não tem nada que acontece aleatoriamente, né? Sim. A Maria Luísa falou que entendeu bastante. Brincadeira, Maria Luísa. O que eu queria mostrar era isso. Por quê? Porque tem lá no Google Sala de Aula, vocês vão ver que tem
Cada semana é uma coisinha dessas que eu ensinei. Então, teve uma só sobre os acontecimentos da crise, depois teve outra só sobre a especulação financeira na bolsa, depois teve outra. Então, são todas pequenas coisinhas que aí hoje eu quis trazer para conectar todas elas, que é muito mais fácil falando assim do que vocês lendo ali. Por isso que eu não fiquei focando muito em informação, datas e dados, porque tudo isso está lá no Google Sala de Aula. E também, se vocês pegarem um texto qualquer aí na internet, vocês vão ver isso em texto corrido. Era só para vocês entenderem a conexão entre as coisas. Bom, vocês têm alguma dúvida que vocês querem tirar agora ou não? Acho que não, né? Ninguém falou nada. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Tiago, que vai continuar falando sobre esse tema. A Maria Luísa está falando. A Maria me chamou. Fala, Maria. A dúvida é sobre a crise de 29. Por conta da guerra. Isso. Não só por conta da guerra, mas principalmente. Por quê? Porque durante a Primeira Guerra, a Europa vai parar de produzir nas indústrias. Ou vai parar ou vai diminuir muito a produção. Aí os Estados Unidos vai aproveitar e vai falar, opa, é a minha hora. E vai começar a produzir um monte de coisa. Produzir, para vender para a Europa. Porque a Europa não vai estar produzindo, certo? Aí o que vai acontecer? A Europa, depois que acaba a Primeira Guerra, a Europa vai começar a se recuperar, vai começar as pessoas a voltarem a trabalhar, porque não vai ter mais batalha, etc, etc. Quando a Europa começar a se recuperar, eles vão parar de comprar dos Estados Unidos e vão começar a comprar deles mesmos. Porque é aquilo que eu falei, uma coisa que é importada, ela é muito mais cara do que uma coisa que você produz no seu país. Aí o que vai acontecer? Vai ficar sobrando produto lá nos Estados Unidos. E aí, seguindo aquela lógica que eu falei do diamante e do carvão, as coisas vão cair o preço nos Estados Unidos e isso vai gerar a crise econômica. Deu para entender? Qual é a ligação entre a guerra e a crise econômica? É essa, é a questão de que a Europa vai parar de produzir, os Estados Unidos vai produzir por ele e pela Europa. Quando a Europa volta a produzir, sobra coisa nos Estados Unidos, e aí pela lei de oferta e procura, o preço cai, aí soma com a especulação da bolsa, com um monte de coisa, acaba acontecendo a crise. Não é que é só isso o motivo da crise, mas esse é um dos grandes motivos, entendeu? Alguém mais tem alguma dúvida? Maria entendeu. Eu sei que é difícil, esses negócios de economia não é fácil, né, gente? Mas a professora Regina é fácil, porque ela é matemática, né? Quem é de exatas entende rapidinho. Agora a gente que é de humanas tem que raciocinar muito para conseguir entender o que aconteceu. Bom, então acho que agora eu vou passar para o professor Tiago. Tiago, tá aí? Tô aqui sim, Bia. Abre aí a sua apresentação, vê se dá certo. Vou fechar meu microfone, tá? Tá. Estão vendo aí minha tela? Agora sim. Estão conseguindo ver? Sim, sim. Tá aparecendo. Né? Beleza, então, eu vou começar com coisa errada, me avisa, tá? Então, eu vou agradecer a professora Beatriz, né, por poder participando aqui hoje, e aos alunos, né, e professores que estão aqui também. Então, eu vou falar aí sobre o desenvolvimento da tecnologia em segunda revolução industrial e a Guerra Mundial, um pouco que a professora Beatriz falou, né? Só que eu vou tentar focar mais na parte tecnológica, né? Então, como a professora Beatriz falou, na segunda industrial, foram aprimoradas algumas coisas e algumas coisas foram criadas outras, né? Então, foi a questão do petróleo, do uso do petróleo, né? Possibilitou a criação de motor a combustão,
a partir daí a criação do primeiro automóvel, do primeiro avião, né? A eletricidade, a partir dessa época começou a iluminação pública feita com eletricidade. Antigamente os postes usavam óleo de baleia, né, para funcionarem. Então, essa segunda revolução industrial também aconteceu em muitos países diferentes, né? A primeira ficou ali circunscrita à Inglaterra, à França, à Europa Central. Dessa vez não, né? Então entrou os Estados Unidos, entrou o Japão, entre outros, né? Nessa época aqui no Brasil também foi quando teve a iluminação pública, né? Começou aqui também. Então ela, de certa forma, ocorreu não de forma igual, né? Mas ocorreu no mundo inteiro, né? Então, a segunda revolução industrial também teve intimamente ligada à questão do imperialismo, né? Que a professora Bia ressaltou, né? Essas inovações tecnológicas, né, na fábrica acabou gerando muito desemprego entre a classe operária, né? Com o desenvolvimento da eletricidade e tal, então eles conseguiam produzir usando menos pessoas, né? Então, eles não conseguiam escoar essa produção, não tinha quem comprasse, uma vez que muitos operários estavam desempregados, né? Então, eles foram em busca de novos mercados consumidores. Em outros locais aí que tinham sido explorados, né? Mas não de forma tão intensa, como a África, né? A Ásia, a própria América. Então, aqui nesse desenho aqui, né? Nesse cartoon aqui, mostra um chinês aqui, né? E a China sendo dividida entre as principais potências da época. E a Rainha Vitória aqui, representando a Inglaterra, né? O Kaiser da Alemanha, então todo mundo com a África também, né? Então, Tiago, a Maria Luísa falou que a sua voz está cortando um pouquinho. ixi, o que eu posso fazer? Será que não é assim? Se eu deixar na hora aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Agora eu Agora tô. sim. Então, vou continuar, tá? Se tiver alguma coisa de errado, me avisem. Então, aqui nessa página aqui, eu tentei destacar algumas das principais invenções aí desse período aí, do finalzinho do século XIX e do começo do século XX, né? Então, aqui eu coloquei o Thomas Edison, o Nikola Tesla, que foram os pioneiros na criou a primeira lâmpada, né? Filamento de tungstênio. Nessa mesma época aí, também o Alexander Graham Bell criou o primeiro telefone. Inclusive, uma das primeiras pessoas que falaram no telefone foi o imperador Dom Pedro II, né? Numa viagem que ele estava lá na Europa. Foi uma das primeiras autoridades aí que botou do Graham Bell. Nessa época também foi criada a primeira linha de produção, né? Pelo Ford, né? O modelo feito era esse aqui, o Ford modelo T, foi o primeiro automóvel feito em larga escala, né? Antigamente era quase produzido de forma artesanal, peça por peça. A partir daqui eles fizeram essa linha de montagem, essa linha de produção, isso aqui revolucionou a forma como os equipamentos, né, os produtos viriam a ser produzidos. Eu vou colocar algumas das invenções que tiveram nessa época aí, entre o metade do século XIX e o comecinho da Primeira Guerra Mundial, né? Então, coloquei várias coisas aí, não só ligadas assim, à tecnologia, né? Interessante ver o quanto o nosso mundo atual deve a essas invenções que estão aqui, né? Então, a gente tem todo tipo de coisa, desde metralhadora, metrô, dinamite, o ketchup, batata frita, supermercado, lâmpada, gramofone, que eram aí a primeira forma de ouvir música, né? Gravada. Então, olha só o quanto que o século XX, né? O quanto que a gente deve a essa época. Foi uma época muito rica em invenções, né? Em transformações, cinema, a torradeira, né? Então, muitas coisas foram inventadas nessa época, o próprio futebol, ó. Então, clipes de papel, calça jeans. Então, foi uma época bastante prolífica, né, no que diz respeito às criações. Daí aqui... Opa.
aqui para a questão da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Então, conforme a professora Beatriz falou, a Primeira Guerra Mundial esteve intimamente ligada com o imperialismo, né? Na verdade, esses países imperialistas que haviam passado pela Primeira e pela Segunda Revolução Industrial começaram a disputar fontes de matéria-prima, mercados consumidores, então eles acabaram entrando em conflito. Começou lá na Europa, mas outros países, principalmente as colônias, né, que esses países haviam feito na África e na Ásia, também acabaram participando, né? Então aqui no meio a gente pode ver as potências centrais, a Alemanha, a Hungria, o Império Turco-Otomano, e em volta aqui o Império Russo, a França, Reino Unido, né, que formavam aí a Entente, né? A Primeira Guerra Mundial não foi a primeira, né? As últimas guerras aí no século XIX, a Revolução, a Guerra Civil Norte-Americana, tal, já haviam usado alguns equipamentos modernos. Mas a Primeira Guerra Mundial foi a primeira em que isso daí aconteceu mesmo em larga escala, né? Então, o resultado disso daí foram mais de 30 milhões de civis mortos, 10 milhões de soldados, né? E esses equipamentos aí acabaram revolucionando a forma de se fazer a guerra. Também... Opa, peraí. Por aqui. Aqui, nesse slide aqui, está mostrando produções de armas, né? O papel das mulheres durante a guerra, né? Enquanto os homens foram lutar, as mulheres tomaram conta das fábricas, né? Eram operários, né? Que a gente pode ver na mais. Também aqui, com relação ainda às mulheres, né? Ressaltar o papel que elas tiveram na guerra, com relação à medicina, né? Enfermeiras, elas viram perceber que a maior parte dos humanos tinha necessariamente com as armas, doenças e tudo mais. Então, essa ideia de higiene, da asepsia dos equipamentos, dos locais, começou a entrar em voga, e as enfermeiras acabaram revolucionando a ideia tipo, da medicina e tudo mais, né? Dando essa ênfase para a questão das doenças, das infecções e tudo mais. Né? Vamos começar a falar também da Primeira Guerra Mundial com relação aos equipamentos, né? Aqui a gente pode ver alguns equipamentos aí que surgiram na época da Primeira Guerra, né? Então, a questão das trincheiras, né? A Primeira Guerra Mundial foi por essa luta em trincheiras. Somando isso daí, o que era uma trincheira? Era desses buracos que os soldados cavavam, onde eles entravam, né? Então, um dos aspectos mais marcantes da guerra são essas trincheiras aí. Então, os soldados ficavam muito tempo dentro delas, muitos ficavam doentes, né? Ficavam com o pé todo na água. E o uso das novas tecnologias de armamento também mudaram muito. Antigamente a guerra era feita com sabre, né? Não tinham bombas, né? Todo tipo de coisa, os soldados não morrer de estilhaços, né? Tanto que a gente pode ver um capacete alemão no início da guerra, como que ele era aberto dos lados, ó, e depois como que ele ficou depois, ó, todo fechado, né, para evitar esse tipo de coisa, né? Também a importância dos tanques, né, que também foram criados devido à questão do motor a combustão, propiciou, né, essa criação dos primeiros tanques. Os primeiros eram carros adaptados, eles adaptavam, e depois surgiram esses tanques parecidos de hoje. Nessa época, o tanque dava um apoio para a infantaria, enquanto os soldados de terra iam lá avançando, o tanque ia apoiando eles. Na Segunda Guerra, não, era usado de forma diferente. O tanque ia na frente, uma coluna de tanques blindados, eles iam invadindo o território, e depois que vinha a infantaria, né, os soldados que estavam em terra. Primeiro os tanques e aviões limpando a área, e depois vinham os soldados de terra, em terra. Mas mesmo assim, o cavalo também foi utilizado, né, muito, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda, né, mesmo com todas essas tecnologias aí, quem arrastava aí os tanques desmontados, os carros, para frente de batalha era um cavalo.
pelos médicos dos Estados Unidos, ela saía aos mais de 8 milhões de cavalos que morreram durante a Primeira Guerra. A ação também destaque, né? Então, no começo do século, entre o final do século XIX e o começo do século, criados aí os primeiros aviões, né? E em 1914, na época da guerra, já sendo utilizados no conflito, né? A gente vê aqui que os aviões eram esses biplanos aqui, né? Que tinham 2 asas, até 3, né? Aqui, quando a gente vê esse avião aqui do Império Alemão, muitas vezes com as mãos, ó, ou então trocavam tiros aí em pleno voo, né? Depois que essas armas começaram a ser adaptadas pelos aviões, eles começaram a usar o avião para fazer território, esse tipo de coisa, e logo depois ele já estava sendo usado de maneira efetiva nos combates. Então, na Primeira Guerra Mundial foi o primeiro conflito aí que teve o avião usado em larga escala, né? Logo que o avião foi criado, já acabou servindo como um instrumento de guerra. Na Primeira Guerra Mundial, uma das características foi a questão dos gases venenosos, né, que foram utilizados. Então, mais de 90 mil pessoas morreram devido à utilização de gases venenosos. O horror foi tão grande que na Segunda Guerra Mundial, até mesmo os nazistas, né, não usaram assim de forma em larga escala os gases, né, que foram aí proibidos, né, depois, mas que fizeram muitas vítimas na Primeira Guerra Mundial. A gente pode ver aqui o soldado da Alemanha, né, pelo capacete, aqui atrás até o cachorro com a máscara de gás, né? Mas os estudos dos gases, ao mesmo tempo que esses gases destruíam lá no campo de batalha, acabou sendo usado pela ciência, pela medicina e tal. Esses gases aí, o efeito desses gases, a própria Bayer, empresa alemã, desenvolveu muito. Então, da agricultura, né? Venenos utilizados em agricultura e tudo mais. Outras tecnologias aí que foram criadas durante a Primeira Guerra Mundial foram o sonar, não foi criado na época da guerra, pouco antes, em virtude da questão do acidente com o Titanic, eles começaram a dar um jeito de mapear o solo do oceano, e isso daí acabou sendo usado depois na Primeira Guerra Mundial para tentar detectar o inimigo, né, já que eram utilizados submarinos também, e tudo mais. Então, porta-aviões também foram criados nessa época aí, né, já, onde pousavam esses aviões britânicos aí. O primeiro aí foi os britânicos que colocaram. O zíper também foi desenvolvido na guerra, onde os soldados usavam botões e podia se enroscar dentro das trincheiras, ficar preso lá. Então, eles acabaram desenvolvendo esse para que isso não acontecesse. O avião foi feito nessa época, né? Os Estados Unidos adotou as bandagens feitas de celulose com algodão aqui para tratar os feridos, e elas eram mais absorventes que algodão puro, né? Então, logo descobriram que isso daí poderia ser utilizado de outra forma. E as mulheres, né, que nessa época aí passaram a usar também calças, né? Muitas trabalhavam nas fábricas e era até perigoso, né? Usar um vestido dentro de uma fábrica podia ficar preto, então as calças femininas também entrou definitivamente na Primeira Guerra Mundial. Daí vou falar um pouquinho sobre as invenções e inventores. Então, essa algumas não tanto até porque Tiago, com licença, o seu áudio voltou a cortar bastante. É a Vivi que tá falando. Eu acho que é porque ele trocou o PowerPoint. Agora, melhor. Tá ouvindo? Ai, tá cortando ainda. Tá ouvindo? Não ouvindo?
Tá bem ruim o áudio ainda, Tia. Tá conseguindo ouvir? A internet tá bugando. Tá cortando. Acho que é a internet. Tá ruim ainda? Internet, será? Estão conseguindo ouvir? Sim, tá dando pra ouvir, mas é um pouquinho baixo. Tenta falar mais um pouquinho pra ver. Um pouquinho baixo? Estão conseguindo? Coloquei Eu na acho que eu apresentação. Estão conseguindo ouvir? Agora tá cortando menos. Tá, vou terminar esse último aqui, tá? Então, destaquei aqui algumas invenções de alguns brasileiros nessa época aí, né? Então, o padre jesuíta que Bartolomeu de Guzmão foi o primeiro que teve uma ideia de uma aeronave aí, efetuar voo, né? Uma espécie de um balão. Também teve um outro padres, né? Porque muitas vezes eles eram as poucas pessoas que eram escolarizadas, aí tinham acesso a livros, né? Do ensino. Foi a própria voz, como do rádio, né? Depois teve também a máquina de escrever, que a máquina de escrever foi desenvolvida aqui no Brasil. Depois as tecnologias por brasileiros têm isso, são desenvolvidas aqui. Depois outras pessoas acabam patenteando e utilizando. E o avião, que eu acho que é o grande símbolo, né, da tecnologia desenvolvida por brasileiros entre o final do século XIX e o começo do século XX, feito por Santos Dumont, né? 14 bis, um dos primeiros aviões que ele conseguia levantar, voar e pousar sozinho, né? Aquele avião desenvolvido pelos irmãos Wright lá nos Estados Unidos, ele voava porque ele era lançado por uma espécie de um estilingue, né? Ele não levantava voo sozinho, né? Ele voou um pouco antes, mas dessa forma. O 14 bis não, ele levantava voo sozinho e pousava sozinho, né? Então, foi um pouquinho isso daqui que aconteceu entre o final do século XIX e o começo do século XX, no mundo e no Brasil, tá? Então, se conseguirem entender aí, né? Se ninguém dormiu aí, tiver alguma dúvida, passo agora para o professor Marquinhos, é isso? Alunos, dúvidas, por favor. Alunos, vale agora o cálice para sempre. Conseguiram entender alguma coisa ou ficou difícil? Não, ficou ótimo. Eu adorei as fotos. Eu nunca tinha visto aquela do cachorro com a máscara de gás. Muito legal. Tem com cavalo também, com máscara de gás. Beleza, então. Se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar aí no chat, tá? Depois vou deixar disponível essa apresentação aqui lá no Classroom, se alguém quiser olhar com mais atenção, né? Tem os textos e tal, eu só passei por cima aqui. Só dei uma geral. Ninguém quer falar nada, gente? Pode passar para o professor Marquinhos? Acho que silêncio reinou. Então, beleza. Pode falar então, Marquinhos. Você quer já que eu compartilhe ou não? Você me avisa quando for para compartilhar? Eu aviso. Tá bom. Não vai demorar muito, mas eu aviso. Então, alunos queridos, vamos lá. Quando a gente faz a proposta de rotas históricas, eu sei que vocês têm uma dificuldade em conseguir relacionar os momentos históricos e a parte artística, né? Que no caso seria não só a literatura, mas a arte em si, né, também. Nós temos que compreender que a obra, ela é criada de acordo com o momento histórico, certo? O momento histórico, ele pode ser atual, ou ele pode ser um momento histórico passado, né? Se a obra for fictícia, o que é fictícia?
é uma história inventada, ela pode estar relacionada a algum evento histórico do passado, ou então criado a partir de algum evento histórico do passado. Pode estar baseado em algum evento histórico do passado. Mas isso não quer dizer que exista uma cópia real, principalmente quando a obra é fictícia. Algumas obras, elas são a própria descrição da história, entenderam? Eu vou começar então. Eu separei 2 obras para falar para vocês hoje, só que eu fiz a imagem de apenas uma, tudo bem? Então, as 2 obras são As Aventuras do Casco Feitiço e As Crônicas de Nárnia, certo? Eu vou pedir para a professora Beatriz se ela pode colocar o mapinha que eu fiz. Apareceu aí? Deixa eu ver, peraí. Ah, apareceu. Tá. Já enxergo, que gostoso. Eu gosto de enxergar as coisas. Bom, esse mapinha aí que eu fiz, primeiro que eu queria falar que foi difícil para mim fazer esse mapinha, certo? Porque é um programa que eu procurei na internet e eu queria que ele ficasse muito mais bonitinho, mas acontece que a gente tudo tem que pagar, né? E eu não estou querendo pagar, não, ultimamente. Então, como era um mapa explicativo, para que vocês entendam algumas coisas com relação a essa obra que é As Aventuras do Caça-Feitiço, certo? Essa obra ela é composta por 13 livros, é uma série, né? Eu não vou explicar livro por livro, eu vou explicar eu vou explicar o contexto para que vocês entendam o que tem a ver com a Primeira Guerra Mundial, certo? E é muito simples, na verdade. É uma coisa que vocês vão olhar e vão falar assim, nossa, mas era isso? Às vezes a coisa mais simples está na nossa cara e a gente não consegue perceber para conseguir apresentar, certo? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí uma mapinha. Então, eu acho que a parte maior aí está escrito assim, Vilarejo de Pendle, né? Que é onde acontece a nossa história das aventuras do caça-feitiço. O caça-feitiço, ele caça seres sobrenaturais, né? Que atuam de forma maligna, ok? Então, é assim, se vocês veem aí a floresta, vocês estão vendo a florestinha aí que eu fiz, floresta de Pendle, e lá no meio é a propriedade do caça-feitiço. Então, ele não mora no vilarejo de Pendle, ele mora distante, né? E é separado por uma floresta. Essa cidade, ela é composta por 3 clãs de bruxas, né? Então, o primeiro clã, que está aí do lado da floresta, se chama Clã Malkin. Esse daí onde tem as fogueiras, né? É o clã Dane, acho que é Dane o nome. E o outro clã que está ali atrás do bosque é o clã Moldel, né? Então, vocês conseguem perceber o quê? Que apesar do clã não estar dentro do vilarejo, ele tem uma certa influência com relação à cidade, certo? Vocês também estão vendo aí no desenho o rio Pendle. Eu não consegui colocar em azul, tá? Eu queria colocar em azul, mas eu não consegui, porque tinha que pagar. Então, eu coloquei só o nome aí de rio Pendle, para que vocês entendam. E eu coloquei a Fortaleza Malkin, né? Bom, o contexto da história, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho da ficção, para depois a gente interagir com a realidade, com os fatos históricos. A ficção é muito simples. O caça-feitiço, ele precisa de um aprendiz para dar continuidade à caça do que há de mal na terra, né? No vilarejo. Então ele vai atrás de um aprendiz e ele encontra o Thomas, né? O Thomas, que daí a gente chama ele de Tom, sempre. O próprio livro, o próprio escritor, coloca o apelido dele de Tom, e esse Tom, ele vai ser o aprendiz do caça-feitiço, né?
E um certo dia, o caça-feitiço faz ele descer aí, atravessar a floresta para ir até o vilarejo, para que ele compre mantimentos, né, comida, e traga para a propriedade. Na volta, ele encontra um grupo de adolescentes, né, que querem tirar a comida que ele está levando. E daí aparece uma moça, né, que defende ele, o nome dela é Alice. A caracterização para bruxa é que todas as bruxas usam sapato de bico fino, né? Para ser bruxa tem que ter sapato de bico fino. Então a Alice, ela tem sapato de bico fino, só que assim, o Tom, ele se apaixona pela Alice. E ele sabe que em um certo momento ele vai ter que caçar a Alice, porque a Alice, ela é uma bruxa. Então, e olha só a curiosidade, né? A Alice, ela não é uma bruxa qualquer, né? Ela se chama Alice Dane, ou seja, ela tem o sobrenome de um dos clãs, né? Só que ela é descendente do clã Moldel, né? Então, ela também vem de um outro clã. E, por último, ela foi criada pelo clã Malkin. Então, ela tem um pouco dos três, né? Isso é interessante, porque só de juntar os três clãs, você percebe que ela é uma bruxa poderosa, né? Bom, isso é o fictício, tá? Agora vamos relacionar ao contexto da guerra. O contexto da guerra, ele tem sempre a mesma proposta, certo? Invadir e conquistar. Qualquer jogo que vocês joguem de tiro, de qualquer coisa relacionada a isso, é invadir e conquistar. É o princípio da guerra, certo? Então, como vocês podem ver, eu quero que vocês observem a Fortaleza Malkin, certo? Para salvar o vilarejo de Pendle, o caça-feitiço e o Tom e a Alice, porque a Alice também passa a trabalhar para o caça-feitiço, eles têm que chegar até a fortaleza. Só que para isso, eles têm que passar por dois dos clãs, que é o clã Dane e o clã Malkin. Vejam que eles estão ocupando o território. O clã Malkin, ele está praticamente no caminho, né? E eles terão que passar, eles terão que invadir, conquistar para chegar até a fortaleza. Ou então, arrumar uma forma de chegar até a fortaleza, porque lá eles vão conseguir, se eles chegarem até a fortaleza, eles vão conseguir criar uma estratégia para salvar o vilarejo, né? Só que vejam, o clã Moldel também está pertinho da fortaleza. Então é assim, é uma questão de invasão de território para caçar aquilo que é do mal, né? As forças malignas. Só que eles só são em 3, e os clãs, eles são muito maiores do que isso. Eu fiz esse mapa para vocês entenderem como funciona uma estratégia de guerra. Tudo bem? Então, esse foi o primeiro livro. Tá me escutando, Bia? Tá direitinho? Sim. Aí, fecha? Não, pode deixar aí, porque... Pode deixar ele aí, eu vou falar um pouquinho das Crônicas de Nárnia, mas pode deixar aí, porque eu não preparei nenhuma imagem para Nárnia, né? Porque, na verdade, é muito simples as Crônicas de Nárnia. É uma questão de observação, né? De estrutura, né? Uhum. Bom, as Crônicas de Nárnia surgem num outro contexto. Quando se inicia a história, ele vai falar da Segunda Guerra Mundial, né? As crianças, né, das Crônicas de Nárnia, as quatro crianças, eles vão para casa lá do tio, né? Só que eles vão na Segunda Guerra Mundial, para a segurança deles, né? E a gente não está falando de Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de Primeira Guerra Mundial. Só que nós temos que entender o seguinte, quando, né, nasceu o autor, né? Em que época ele viveu. Então, o Lewis, que é o autor, ele cria um mundo fantasioso, né? Totalmente relacionado ao nosso mundo. Então, assim, é uma criação de um mundo paralelo. Ele estudou na mesma sala que o Tolkien, né? Eles estudaram juntos. Então, o Tolkien, ele vai criar O Senhor dos Anéis, e o Lewis, ele vai criar as Crônicas de Nárnia. Quem escreve primeiro é o Lewis,
O Tolkien, ele vai ler a obra do Lewis, né, porque eles eram muito amigos, e a partir daí ele também vai criar um mundo paralelo dele, que é o mundo lá do Senhor dos Anéis, ok? Eu não vou entrar no mérito do Senhor dos Anéis, eu vou falar somente das Crônicas de Nárnia. Então, o que ele faz, né? Ele pega todo esse contexto de guerra, ele cria uma obra, leva os personagens para um mundo e que também existe a guerra. Só que um dos personagens, ele é iludido pela bruxa branca, né? A bruxa de gelo. Por quê, né? Por que essa figura da bruxa branca, né? Porque a bruxa branca, ela transpõe, ela é totalmente o oposto daquilo que se espera de uma bruxa, né? Então, por que que o Edmundo, que é um dos personagens, ele fica encantado pela bruxa branca? Porque ele acha que ela é boa. Por quê? Porque ela é a bruxa branca, né? Então, mas não é. Ela, na verdade, é tudo que é de mal, né? No contexto de Nárnia, na Terra de Nárnia. A gente nunca pode esquecer que, quando a gente assiste os filmes de Nárnia, a gente só vai achar 3, mas, na verdade, são 9 livros, né? E que conta passo a passo a história, né? Tem um livro que é modelo volume único, né? Que é aquele super grosso, que tem 700 páginas, ou então tem ele dividido por histórias, né? Na sala de leitura tem os 2 tipos. Então, Nárnia é assim, ele cria um mundo paralelo, né? As crianças, elas vão para esse mundo paralelo, e lá elas encontram o quê? A guerra dos homens contra os seres mágicos, né? E daí ele passa a ser totalmente o oposto do caça-feitiço, né? Porque o caça-feitiço, ele é ser humano e ele caça os seres mágicos, né? No mundo de Nárnia, né? Os seres mágicos, eles estão sendo injustiçados pelos homens, né? E isso é muito importante. Eu acredito que o ponto alto das Crônicas de Nárnia é quando ele personifica a imagem de Deus no leão, né? Que é Aslan. Então, quando ele faz o leão chegar, as pessoas elas ficam tranquilas, porque sabem que vai dar certo, porque o Deus está lá, que é no caso Aslan, né? E o mais interessante vai ficando os mais velhos, eles passam a não acreditar mais em Aslan, né? E só quem acredita em Aslan é a mais nova, né? A menininha mais nova. Só ela consegue achar Aslan, porque ela vê ele como uma coisa pura, uma coisa boa, né? Os outros precisam de Aslan para salvar, né? Para salvar eles. A menininha não. Ela só sente que a energia dele é que vai fazer com que eles vençam. Então isso é muito importante, né? E isso tudo também está relacionado com a guerra, né? Porque quem entra na guerra sabe que vai pensando que não vai perder, né? Mas não é bem assim. Sempre um perde, né? Tem até uma música que fala assim, que Deus está sempre do lado de quem vai vencer, né? Porque quem vence sempre fala assim, Deus estava do nosso lado, mas não é bem assim, né? Tem tudo a ver com as questões bélicas e de armamento e de estratégia de guerra, né? Bom, eu não vou me estender mais do que isso, porque eu acho que a leitura, ela tem que ser um gosto, né? Uma coisa, tem que partir de vocês têm que gostar da leitura, mas eu também sempre vou dizer que existe um momento em que vocês passam a gostar da leitura, que é no momento em que vocês encontram aquela obra que vocês falam assim, nossa, esse livro é muito bom, espero achar mais livros assim. E é a partir desse momento que vocês se tornam leitores, né? É isso, eu não tenho mais nada para falar. Alguém tem alguma dúvida? Se nós estivéssemos presencialmente, o que nós iríamos fazer? Cada grupo ia receber um livro, né? Como foi ano passado. Aí eu ia dar uma ficha para vocês, que vocês iam tentar tirar desse livro qual é o contexto histórico, como esse livro poderia ser uma fonte histórica do período do autor, né? Porque todas as obras, elas trazem, como o professor Marcos falou muito bem, trazem a perspectiva de quem escreveu elas.
E aí foi isso que o professor Marcos fez agora, mais ou menos o trabalho que eles teriam, né? Isso. Quando Era o olhasse link que eles a iam ter que obra. fazer, né? Exatamente. Ninguém É que quer às falar vezes nada? fica mais difícil, né? Eu acho assim, quando eles fazem uma pesquisa histórica, eles acham dados históricos, né? Mas eu acho que na cabeça deles, eu acho que eles pensam que é mais difícil fazer um link de uma obra literária ao contexto histórico, mas na verdade não é difícil, é super fácil, né? É uma questão de procura. Ou a mensagem está no autor, ou a mensagem está na obra, né? Sim. Nenhum aluno quer tirar alguma dúvida sobre essa parte literária? Alguma crítica, sugestão, mais nada? A Luísa falou que ela não. A Maria Luísa falou que não também. O Giovanni tá Giovanni tá suave. suave. Então, ó. A Agatha também não.